Irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. Diante desse Deus santo, 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 nós nos encontramos nesta noite para adorá-lo, para prestar este culto. Teremos nesse instante a oportunidade de nos curvarmos diante deste Deus santo e agradecermos, intercedermos, orarmos, entregarmos este culto diante de Deus. Que cada um de nós, em oração silenciosa, possa se colocar diante desse Deus santo. Oremos. Cada um de nós pega o seu boletim, vamos ler juntos o texto de Jeremias 29, versículos 11 a 13, como está impresso no nosso boletim. Leiamos todos juntos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 11 a 13. O pastor está com a palavra. Começamos o culto orando, buscando a Deus e confiando no Senhor. E é isso que vamos continuar fazendo para as nossas vidas, para aquelas vidas que precisam do amor de Deus, as vidas que temos colocado diante do Senhor. Então vou pedir que você saia do seu lugar, você quer apresentar-se ao Senhor, venha até aqui à frente. E toda a igreja, vamos ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, novamente vamos interceder e confiar no Senhor. Muitas vidas têm experimentado este amor de Deus. Em especial estaremos orando pela irmã Irene, que continua o seu tratamento. Nesta noite, se estiverem aqui, eu quero chamar a irmã Sueli e também a irmã Sônia Pera. Não sei se elas estão aqui presentes. Ô Sônia, sobe aqui, por favor. A irmã Sueli está por aqui. Não, a irmã Sueli também vai fazer uma cirurgia por esses dias. A Sônia vai ser internada dia 8, dia 9 faz uma cirurgia. A irmã Sueli, se não me engano, é dia 10 a cirurgia dela. Então, essas duas irmãs estarão passando pela cirurgia. Ah, que bom, graças a Deus. A irmã Alice já está melhor, vamos agradecer a Deus. E como na semana que vem eu vou estar na convenção, não vou estar com os irmãos aqui, então já vamos orar ao Senhor nesta noite, entregando essas duas vidas, mais a irmã Irene, irmã Alice, que já está se recuperando, ela está no hospital ainda, já foi para casa, muito bem, graças a Deus por isso. Vamos confiar no Senhor, esperar no Deus que conhecemos, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Deus que ouve as nossas orações. Enquanto estivermos orando, apresente a sua vida, apresente a vida desses irmãos que vieram aqui à frente. Eles estão contando com as nossas orações. Oremos. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos, confiando no Senhor, um Deus que nos ama, que nos alcança, que colocou na Tua palavra, Deus, para buscarmos a Ti de todo o nosso coração. É o que fazemos nesta hora. Nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo quem o Senhor é, sabendo como o Senhor age, mas na verdade tendo muito ainda a aprender do Senhor. Um Deus que responde, um Deus que conhecemos pela Tua palavra, cheio de glória e majestade, de amor e misericórdia. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus que está próximo de nós, ao
mesmo tempo que sustenta todo o universo. O Senhor escuta a nossa oração quando oramos lá no nosso quarto, quando oramos durante os trajetos, indo para o nosso trabalho, para as nossas atividades. Mas o Senhor também está ouvindo neste momento quando clamamos ao Senhor juntos, unidos na mesma fé. Apresentamos ao Senhor essas vidas que vieram aqui à frente, porque confiam no Senhor. O Senhor sabe cada coração, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece a fé que eles têm no Senhor, e o Senhor sabe pelo que eles têm passado. Eu quero apresentar ao Senhor, junto com a tua igreja, cada um desses irmãos. Apresenta ao Senhor, junto com esses, aqueles que estão nos nossos pensamentos, pelas quais estamos intercedendo e apresentando-os ao Senhor. São pessoas que precisam de Ti. E continuamos orando também por estas vidas. O Reinaldo, a Rose Brancaglione, a Irene que está lá no hospital, a Alice, ó Deus, na sua recuperação. Graças ao Senhor já está melhor e agradecemos a Ti pelo Teu cuidado. Quero Te agradecer também porque o Reinaldo conseguiu aquele home care que ele precisava e ele vai poder voltar lá para sua casa e ser cuidado pelo Senhor e pelos médicos lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, tendo toda a providência que veio do Senhor para a vida dele. Nós Te agradecemos por isso. Continuamos confiando ao Senhor outras vidas. Apresenta a vida da irmã Sueli e da irmã Sônia Pera, ó Deus, diante do Senhor, para que o Teu amor esteja presente nessas vidas quando elas entrarem lá no hospital e forem para a cirurgia. Que Teu amor seja providencial nessas vidas, que estejam revestidas das consolações do Espírito do Senhor e possam sair de lá com a alegria do sucesso das cirurgias e de todos os procedimentos. Que o Teu amor esteja presente, que continuemos confiando no Senhor e o Senhor continue demonstrando a nós o Teu amor e a Tua misericórdia. Confiamos em Ti, buscamos ao Senhor todo o nosso coração, não por méritos nossos, mas pela confiança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço no seu irmão, cumprimente os nossos visitantes. Diga ao nosso visitante que ele é muito bem-vindo, que estamos muito felizes com cada um deles que está conosco. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Nesse espírito ainda de comunhão, de alegria, louvemos ao nosso Deus. Palmas. Tu sabes, te amo e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas
que nessa noite possamos fazer de fato o nosso culto mais sincero ao Senhor. Não sei se você parou para pensar, mas a partir do momento que saímos da nossa casa, preparamos lá a nossa melhor roupa para virmos para cá, junto com nossos irmãos, não viemos assistir a uma programação, a uma mensagem. Isso daqui tudo é o corpo de Cristo. Isso daqui tudo é um altar. Você está aqui hoje para prestar um culto ao Senhor. Você é partícipe, mas você presta um culto, você não assiste nada. Então que juntos nossas vozes possam declarar que Deus reine em nós essa noite. Escuridão sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Estava pensando aqui, e nós estamos já caminhando para esse último cântico desse momento de louvor, e eu lembrei um pouquinho, relacionando a letra e a mensagem desse cântico, a história de Pedro. No Novo Testamento, logo após o acontecimento do milagre da multiplicação, os discípulos teriam que sair dali para ir para um outro lugar. E Jesus subiu ao monte para orar, enquanto os discípulos esperavam já num barco.
Só que o tempo não estava fácil, né? Segundo a passagem. E havia muito vento, uma tempestade muito forte que cometeu aquele lugar. O episódio é conhecido de todos, em que Pedro teve ali a sua fé testada. E fazendo um comparativo com nós cristãos, em situações em que nossa fé é testada ao limite, infelizmente eu não posso dar uma boa notícia para você, mas inevitavelmente, em algum momento da vida, você vai ter a sua fé testada ao máximo, no limite, onde você de fato vai depender totalmente, exclusivamente da mão que Jesus ele pode estender para você, assim como foi com Pedro naquela ocasião. Ele pisou no mar revolto, mas todas as situações adversas fizeram com que ele tirasse os olhos dele daquele objetivo, que era alcançar a mão e alcançar a Cristo. Não fala a passagem, mas eu imagino que alguns discípulos falavam para ele voltar, outros encorajavam ele a continuar, e não é diferente hoje com o que nos cerca. Muitos vão nos estender a mão, nos encorajar a seguir em frente, outros vão falar para você retroceder, que não vai dar certo. Mas de novo, inevitavelmente, em algum momento da vida teremos uma situação ou várias situações em que nossa fé ela vai ser provada ao máximo. Caberá a nós qual é o foco, o que buscamos, o que almejamos, é onde depositamos de fato a nossa fé, onde colocamos os nossos passos. O mar revolto, ele é difícil de navegar porque envolve outras condições, chuva, vento, envolve condição física, o cansaço, e muitas vezes a gente não tem força para nada. Mas a mão que nos é estendida é aquela que nos cobre, é aquela que nos faz descansar. Que isso fique em nossos corações essa noite. Declaremos que nossa alma está segura em Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está.
és Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu santo nome, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é a mão que é estendida a nós no momento em que mais precisamos, ó Pai, em meio ao mar revolto, ó Deus, que nos cerca, em meio, ó Pai, ao mundo que se esqueceu tanto, ó Pai, do amor, Senhor, ao próximo, ó Pai, do arrependimento, ó Deus, e do prostrar-se diante de Ti, ó Deus. Ó Pai, que mundo, Senhor, tão depravado, ó Deus, imundo, ó Deus, sujo, ó Pai, por conta do pecado. Ó Deus, te agradecemos porque ainda assim és o braço, ó Pai, estendido, Senhor, a nos segurar, ó Pai, a estender a mão àquele que, Senhor, precisa de Ti, se entrega a Ti, limpando, Senhor. Tu és a mão que cura, ó Pai, que limpa, que sustenta, Deus. Cuida de nós, ó Pai. Cuida desta nação, ó Deus, que tem enfrentado, ó Pai, tantos problemas, Senhor, políticos, ó Pai, administrativos, ó Deus. O Teu povo, a Tua igreja, Senhor, está no meio disso tudo, ó Pai. Usa-nos, Senhor, para que sejamos luz, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, para que sejamos, Senhor, lâmpada, ó Pai, para os pés daqueles que também necessitam enxergar em meio de tanta escuridão. Nós Te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou, ó Pai. O Senhor está conosco, ó Pai, essa noite. Por isso nós Te agradecemos, porque cremos nisso, ó Pai. Prestamos um culto a Ti, ó Deus, essa noite. Declaramos, Senhor, nossa rendição aqui, ó Pai, nossa renúncia, depositamos no Teu altar, ó Deus. Prepara os nossos corações, porque nesse momento ouviremos, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Nós ouviremos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Conforta o nosso coração, Pai, nos exorta, ó Deus, se for da Tua vontade. Estamos aptos, Senhor, disponíveis para Te ouvir, ó Deus, e fazer a Tua vontade, Senhor. Fica conosco essa noite, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quando a música nos diz: descansarei, porque sei que és Deus, fez pensar bastante na possibilidade da gente rever algumas decisões da nossa vida. Muitas vezes tomamos a decisão esquecendo-nos de quem é Deus, de que laços nós temos. Às vezes nos vemos nos próprios conselhos, nos vemos perdidos nas nossas próprias decisões, naquilo que nós mesmos queremos fazer. Vemos que estamos buscando caminhos que de certa forma pareçam mais fáceis, pareçam um pouco mais alegres, tragam um pouco mais de paz ou de felicidade. E às vezes nós queremos até um sentido espiritual para as nossas vidas. Realmente queremos que Deus esteja junto conosco, queremos que Deus nos aprove, queremos que Deus nos abençoe naquilo que estamos fazendo, mas nem sempre fazemos exatamente o que Ele gostaria. E às vezes nos encontramos em nossos próprios conselhos. Eu quero estudar sobre um homem de muitos que poderíamos ver nas Escrituras, e um homem que se baseou em seus próprios conselhos, alguém que tomou decisões próprias e esqueceu-se de Deus. Gosto muito de estudar a palavra de Deus quando ela nos estimula. Algumas passagens que lemos, sentimos que Deus falou no nosso coração, traz aquela coisa boa, aquela motivação. Algumas palavras que estudamos, e eu gosto muito de estudar teologia, então algumas palavras que estudamos, doutrinas, teologias, quem é Deus, quem é Jesus, o que eles fizeram, o que eles vão fazer, quem são nesse momento,
e o que eles fazem agora trazem muita alegria no coração. Mas às vezes é bom sermos sinceros e lembrarmos que há erros grandes que ficaram registrados lá, para que nós também aprendamos com eles. E ficaram registrados lá para que também nós possamos aprender que Deus escreve a história. Nós podemos estar alinhados com essa história, no caminho que Deus está escrevendo, ou podemos continuar nos nossos caminhos. Vamos ver algumas coisas sobre isso. O contexto que nós vamos estudar é exatamente o fim do reinado de Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Quando Salomão termina a sua vida, termina o seu governo, então agora o reino vai se dividir. Vai ficar um reino chamado Reino do Norte e o Reino do Sul. E vai ficar uma disputa entre um dos seus descendentes, chamado Roboão, e um dos seus servos, chamado Jeroboão. É isso que nós vamos dar uma olhada no texto hoje. Seria muito bom se pudéssemos ler tudo. Então, como não dá tempo, eu preparei um resumo para você acompanhar e logo vamos fazer a leitura do texto para hoje. Vamos falar um pouquinho de Roboão. Roboão é esse descendente de Davi, de Salomão. Ele tem uma hereditariedade, portanto ele é legítimo a assumir o trono. E quando Salomão morre, então, 1 Reis 2:1 está registrado que Roboão foi lá para a cidade de Siquém para receber a coroa e continuar governando. Ele é o sucessor hereditário, é um dos seus filhos, mas o povo já estava um pouco cansado de Salomão por causa das muitas obras. O povo estava um pouco cansado porque tinha que trabalhar muito. Salomão foi muito duro com o povo. E Roboão agora quer uma linha mais dura e já promete, já avisa, explica: olha, ainda vou ser mais duro. Por causa disso, Roboão não é aceito pela maioria das pessoas. O povo está reclamando e Roboão precisava dar ouvidos ao povo, às reclamações, mas o povo não dava, o rei Roboão não dava ouvidos ao povo. Então, por causa disso, ele não foi aceito pela maioria, uma boa parte. E lembramos então que o povo de Israel está dividido em 12 tribos. Nós vamos ver então que as 10 tribos do norte não vão aceitar Roboão como sendo um rei que fosse adequado ao povo. Apenas as 2 tribos do sul. Dessa maneira então há uma nomenclatura dada a esses grupos. O reino do norte é chamado então de Israel e o reino do sul é chamado de Judá. Isso para algumas pessoas não é novidade, mas a gente vai trazendo esse resumo que vai norteando algumas pessoas que não conhecem a história ou que já viram alguma vez, mas não se alinharam muito, não lembram. Então a gente está tentando retomar isso. Jeroboão, ele era um dos oficiais de Salomão. Ele não tinha então essa ascendência, ele não é filho de Salomão, não tem essa linha, então ele não é legítimo no trono. Mas o povo gostou dele, achou que ele foi um bom líder, um líder que tinha sido reconhecido por Salomão. Então ele vê como possibilidade isso, e o povo aceita e acha bom, acha válido que Jeroboão assuma então o reinado. Mesmo que ele tenha se levantado contra Salomão, porque houve uma profecia, isso é uma coisa interessante, houve uma profecia dizendo então, conforme está aqui, você pode ver no texto bíblico, que ele, por causa dessa profecia, ele sabia que iria assumir o trono. Então ele já se levanta, já se preparando para tudo que Deus vai fazer. E essa profecia não foi dada por coisas boas que Salomão tinha feito. Salomão foi um homem muito sábio, mas mesmo assim continuava sendo um ser humano propenso ao pecado. E assim como Caim fez, dando lugar ao pecado, e Deus falou com ele: olha, o pecado está na porta do seu coração, cabe a você dominá-lo. Assim também estava lá no coração de Salomão as oportunidades de pecar, mas ele não soube dominar, e deixou então que o pecado dominasse a sua vida. Por causa disso ele pecou muitas vezes, e ele seguiu a Astarote por causa dos seus casamentos, em especial por um deles.
Ele pecou contra o Senhor, logo no primeiro mandamento, o mais importante de todos, o mais especial para Deus. No primeiro mandamento ele já pecou ali. Então as tribos de Israel, as 10 tribos do norte, não preferiram nomear Jeroboão como rei e não aceitaram então Roboão. E Jeroboão então é colocado como rei para a parte norte da região de Israel. Algumas coisas que Deus está dirigindo, algumas coisas que estão acontecendo exatamente que são citados pelos textos bíblicos, nesses textos que você está vendo, 1 Reis capítulo 11, 12, você vê um julgamento de Deus. A gravidade dos pecados de Salomão fez com que Deus não quisesse mais dar o reino à descendência de Salomão. Mas é importante lembrar que Deus havia feito uma promessa para Davi. Deus fez uma aliança com Davi. E quando você vê a genealogia lá em Mateus e em Lucas, você vai ver que ela vai passar por Davi. Então é preciso que alguém da família de Davi continue reinando. Então Deus explica o que ele vai fazer. E você vê no texto bíblico que ele vai dizer como ele vai fazer. Ele vai dar uma parte a Jeroboão por causa do pecado de Salomão, mas ainda vai deixar uma partezinha lá com Roboão por causa da promessa que ele tinha feito com Davi. Aqui já tem uma lição muito importante para a minha vida, com certeza para a sua também, de que pessoas marcam os nossos corações. O próprio Davi marcou o coração de Deus, foi chamado homem segundo o seu coração. E ainda que fosse ser humano, e ainda que fosse pecador, ele teve um relacionamento muito especial com Deus. E por causa disso, então, algumas coisas Deus está fazendo diferente do que fosse a vontade, talvez na hora, de ímpeto, como nós agiríamos, mas por ser Deus, Ele prepara todas as coisas. Ele continua contra as atitudes de Salomão, contra as atitudes da sua família, porque pecaram, mas ainda assim ele não se esquece da promessa que ele havia feito para Davi. Sustenta a sua promessa, mas pune a família por causa dos seus pecados. Como Deus está presente e cuidando de todas as coisas, então há esse anúncio. Deus vai falar com Jeroboão como faria a divisão do reino, a parte que seria dada para ele, a que continuaria com a descendência, por causa da aliança que havia feito com Davi. Então tudo está no controle de Deus. Quando cantamos descansarei, o quanto isso é uma verdade nas nossas vidas, o quanto nós buscamos a Deus para tomarmos as decisões, o quanto as situações da nossa vida estão na confiança lá no nosso coração que realmente Deus está cuidando de tudo. Eu citei esses dias atrás, talvez domingo passado, quando um amigo meu, dizendo algo muito bom para mim, eu disse, graças a Deus. Ele falou, mas e se não fosse assim? Quando nós dizemos, graças a Deus, quando que nós dizemos, Deus seja louvado pelo que aconteceu, só quando as coisas são boas ou favoráveis a nós. Mas às vezes, mesmo sendo completamente diferente do que esperávamos, mesmo sendo contrárias naquele momento as nossas ideias, a nossa sensação de segurança ou o nosso sentimento de felicidade, mesmo que seja contrário, Deus precisa ser glorificado. Ele está no controle de todas as coisas. Você crê assim? Essa é a parte difícil, de tornarmos isso uma verdade no nosso dia a dia. Quando lemos o que aconteceu e o resultado das coisas, ficamos admirados, surpresos, maravilhados, mas no nosso dia a dia isso já não é tão fácil. Alguns outros fatos que aconteceram logo depois da morte de Salomão, quando tudo está se estabelecendo, Roboão e Jeroboão estão sendo colocados como os reis de Israel, e o reino então fica dividido. Você vai perceber que Roboão está enciumado, porque ele é o legítimo herdeiro do trono, e ele quer lutar contra as 10 tribos, ele começa a juntar o povo para ir lutar, mas Deus mostra que ele decidiu isso. Diz para Roboão, não vá à batalha. E Roboão então obedece a Deus e não vai à batalha.
porque era a vontade de Deus aquilo. E Roboão então não se levanta, senão haveria uma guerra interna entre eles e tudo estaria numa grande confusão. Eu quero mostrar algumas coisas que aconteceram depois, mais especificamente sobre a vida de Jeroboão. Aconteceram com ele o seu reino, e por causa das decisões que ele tomou. E eu fiquei surpreso por ser então Jeroboão, um servo de Deus, um servo de Salomão, e que não tinha linhagem real, mas que Deus usou a vida dele e deu essa grande oportunidade dele se tornar um homem tão importante, um dos reis de Israel. Ele conseguiu ganhar a confiança de Salomão, e aí Salomão colocou ele como um grande servo, um grande oficial. E depois ele ganhou a confiança do povo, então ele foi colocado também como rei. E Deus o aprovou nisso. Ele estava indo muito bem, e ele estava prosperando, e era para ser um grande rei de Israel. Foi o primeiro rei, junto com Roboão, do reino dividido. Ele foi o primeiro rei do norte. Ele teve a oportunidade de deixar muitas marcas. Você está vendo aí o território de Israel, e você pode ver então do seu lado direito, a parte azul ali é o Mar Morto, bem no meio. Um pouco mais acima você está vendo ali o Mar da Galileia, e você está vendo o território de Israel aí em marrom. Essa é a área que compreende o território de Israel. E no próximo slide eu aproximei um pouquinho para você ver ali um pouco mais perto, e você pode ver um pouco melhor aí o Mar da Galileia lá em cima, e um pouquinho mais para cima uma cidade chamada Dan. E em português apenas colocamos o D, o A com um tio, e fica assim um pouco mais fácil para nós. Mas essa cidade chamada Dan está lá nos limites de Israel, tanto atuais como daquela época. Um dos limites lá de Israel. Então você vê um território razoavelmente grande, principalmente para a época, era um território muito grande, que compreendia o reinado de Salomão, e essa é a parte norte de Israel. Pertinho ali da cidade de Jerusalém, eu vou colocar o outro mapa, pertinho da cidade de Jerusalém, você pode ver em vermelho uma cidade chamada Betel. São duas cidades importantes para o que nós estamos estudando hoje. Então uma está lá um pouco mais para cima do Mar da Galileia, os limites do norte, e outra está aqui bem no meio, se eu posso dizer assim, bem no meio desse território, Betel, e ele está quase que dividindo o reino do norte e o reino do sul. Betel está um pouquinho para cima da divisão, então Betel é a parte de baixo do reino do norte. Logo depois de Betel, então tem a divisa, e aí você está na parte sul. E assim o reino ficou dividido, mas essas duas cidades são duas cidades bastante importantes. Porque Jeroboão construiu algo nessas cidades logo depois que assumiu o reinado. E você vai poder ver aqui, eu trouxe algumas fotos da visita que eu fiz a Israel. E aqui nós estamos andando num caminho que está chegando exatamente nessa construção, e há ruínas dessa construção de Jeroboão. E nós estamos chegando, e você pode ver que nós estamos tão a norte que aquela cidade que você está vendo ali já é o Líbano, já é o outro país. Então nós estamos bem no extremo norte de Israel. Nessa próxima imagem você está vendo já algumas ruínas dessa construção de Jeroboão, e ainda dá para ver a cidade no Líbano. Mas quando a gente olha um pouquinho mais para a esquerda, aí você vai ver a construção que Jeroboão promoveu. E eu não sei se você consegue identificar bem aquela parte de metal, porque aquela parte de metal está no lugar do original, da construção original, que não existe mais. Mas eles fizeram para que você soubesse que ali havia um altar. Essa construção em metal é a construção de um altar. Havia um altar construído ali. Tanto em Dan como em Betel, Jeroboão construiu um altar. E aqui tem uma coisa muito grave, porque o altar era construído lá em Jerusalém. Já havia um altar. Lá estava o templo que havia sido consagrado ao Senhor, para lá serem oferecidos sacrifícios. Mas você está vendo aqui que Jeroboão prefere ter 2 altares dentro do seu território, e não quer que o povo vá para a região sul. Aqui apenas mais algumas fotos para você ver um pouquinho dessas ruínas que estão lá até os dias de hoje.
E você vê então que ali era um lugar dedicado à adoração a Deus, aos sacrifícios, porém há alguns erros muito grandes que nós vamos verificar no texto. E eu vou pedir para você abrir então a sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 26 até o 33. Diz assim o texto bíblico. Dá mais um pouquinho para os irmãos acharem. 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. Você consegue notar quantos erros para alguém que teve a oportunidade de Jeroboão de se tornar um dos reis de Israel, que tinha em suas mãos a responsabilidade, como um privilégio, de conduzir o povo à vontade de Deus, de levantar sacerdotes que honrassem a Deus e que ensinassem o povo e que os levasse à verdadeira adoração. Mas ele errou tremendamente. E o povo parece não perceber esses erros, porque está vendo a adoração a Deus, e eles sabem o que é um bezerro de ouro, porque eles já tinham visto lá no deserto. Então eles estão achando que está tudo certo. Alguns poucos notaram o problema e não mais continuaram ali, e saíram e foram para o outro território, porque não concordavam com tudo que estava acontecendo. E tudo isso aconteceu porque Jeroboão estava preocupado com algumas coisas que nós podemos ver. Ele acha que poderia deixar de governar Israel, ele vai perder o seu status, ele é o rei. Mas se o povo está indo embora, se eles estão indo lá até Jerusalém, e quando ele fala subir, é porque Jerusalém é muito alto, tem que subir, uma montanha muito grande. Então, quando ele fala de subir a Jerusalém, então ele pensa: o povo vai até Jerusalém para oferecer os sacrifícios, vão ficar por lá. Eles não vão querer voltar, não vão aceitar mais a mim como rei, diz Jeroboão. Ou pensa, sim, nós podemos ver isso implicitamente. Assim, Jeroboão tem uma grande preocupação com o seu status, a sua posição, e esqueceu-se dos conselhos de Deus, esqueceu-se da lei de Deus, esqueceu-se dos propósitos de Deus, esqueceu-se do que ele estava fazendo lá. E as soluções que ele encontra então são essas que nós vemos no texto. Ele estabelece então a idolatria. Não pense que alguma coisa se diz em nome de Deus, que aquilo agrada a Deus ou favorece a Deus. Não pense que porque mistificamos alguma coisa, ou porque consagramos segundo alguns pensamentos nossos e alguns rituais nossos, que aquilo é aceito por Deus.
tradições, costumes, rituais, autoridades, nomes importantes, pessoas importantes, uma história escrita, nem sempre garantem de que realmente estamos na vontade de Deus. Jeroboão está perdido nos seus interesses. E lembre-se, irmãos, ele pecou porque era um ser humano, propenso ao pecado como cada um de nós. Davi, um homem tão importante, pecou aos olhos de Deus. Salomão pecou aos olhos de Deus. Quantas pessoas importantes, todos sendo pecadores. Por que algumas pessoas têm aceitado líderes e autoridades para si, acreditando que são de Deus e acreditam que quase se tornam deuses? Parece que esqueceram que também são pecadores. Isso não traz justificativa, então não é para que a gente pense assim, bom, então se o pecado está aí, vamos viver em pecado. É para não colocarmos ninguém no lugar de Deus. É para não deixarmos que as palavras de alguma pessoa possam assumir o lugar nas palavras de Deus. Para não assumirmos como autoridade algo que sentimos bem. O povo se sentia bem, lá está um bezerro de ouro que eles conheciam, lá estão os sacrifícios, sacerdotes, o altar, uma construção, algo místico, algo especial, algo que tem uma sensação espiritual. E quando eles iam lá, eles sentiam as mesmas coisas que eles sentiam quando iam a Jerusalém. Tudo está lá, o sacrifício, as emoções, os rituais, os cerimoniais, está tudo lá, mas tudo estava errado. Os sacerdotes que Jeroboão instituiu não eram filhos de Levi. Deus já tinha deixado escrito que os levitas seriam aqueles que cuidariam dos trabalhos no templo, lá em Jerusalém. Então há um outro lugar, há uma outra maneira de se alcançar a Deus, através do bezerro de ouro, uma forma de trazer. Então é como se fosse uma relíquia, algo que tenta trazer a santidade de Deus. E agora há sacerdotes profanos, que de repente poderiam fazer as mesmas coisas, talvez eles fossem até melhores. Fico pensando que eles nunca teriam essa oportunidade de serem sacerdotes, porque eles não eram descendentes de Levi, e agora eles foram chamados para ser. Talvez eles estivessem radiantes com aquilo, talvez eles fizessem aquilo de todo o coração deles, mas estavam contra o Senhor. Ele instaurou feriados santos, dias santos, festas, comemorações. Como é importante, essas datas nós não vamos esquecer, porque a partir de agora, todo ano, essas datas são importantes para este povo aqui. E eles estavam completamente perdidos, longe dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus queria fazer. E a pergunta é, então, por que Jeroboão chegou tão longe? A gente olha o começo do capítulo que nós não lemos aqui. Tem essa parte muito importante que você está vendo na tela. Jeroboão tinha desprezado bons conselhos. Começou por aí. Ele desprezou os bons conselhos, pessoas que sabiam, que já estavam alinhados, que estavam trabalhando, que sabiam o que estavam dizendo. E Jeroboão simplesmente despreza esses conselhos. E ele ouviu conselhos que lhe faziam sentir bem. Não, isso é muito natural. Eu vou ouvir alguém que diz, você está errado, você tem que se corrigir, não faça mais isso, eu não vou gostar. Mas depois eu escuto outra pessoa dizendo, continue, você está certo, eu gosto de você, você é uma boa pessoa, você está fazendo certo. Eu falo, é isso, finalmente alguém me entendeu. E eu vou ficar feliz com isso. E eu vou querer continuar fazendo aquilo. Mas é preciso lembrar que os critérios não são estabelecidos pelos sentimentos que nós temos. Também não são estabelecidos pelo conhecimento que temos. Mas os critérios foram estabelecidos pelo próprio Deus. É importante que nós conheçamos o que Ele determinou, não aquilo que nós estamos sentindo, não aquilo que nós aprendemos até hoje, não é aquilo que entendemos como certo, não é aquilo que traz falsa segurança. Dois versículos que eu coloquei.
avaliarmos um pouquinho tudo isso que aconteceu aqui. O primeiro deles está lá no Salmo 81, os versículos 12 e 13, que dizem: portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. E você continua vendo como Deus fala a respeito disso, contra os inimigos de Israel, os propósitos de Deus. Mas me entristeceu muito a maneira como foi colocado: ó, se o meu povo me tivesse ouvido. E eu fiquei entristecido com isso. Pensei quantas vezes eu também não ouvia Deus. E parece que Deus está sempre lá, como diria, né, de boa, só esperando a próxima oportunidade. Vamos lá, vamos em frente, tudo vai dar certo. Mas quando olhamos para o coração de Deus, nos propósitos que Ele tinha, no amor que Ele tem para o seu povo, na maneira como Ele está se identificando com o povo nas suas alianças, nos detalhes, seja das construções, dos cerimoniais, a maneira como Ele usa os seus servos e atende o povo e fala ao povo, como Ele conduziu o povo às promessas que Ele estabeleceu. Um Deus santo, um Deus de misericórdias, um Deus de amor, e o povo simplesmente se perde tão rápido, mas continua falando em nome de Deus. O povo continua feliz, satisfeito e seguro. Mas há um sentimento no coração de Deus, expresso nessas palavras: ó, se o meu povo me tivesse ouvido. Já o outro salmo que eu coloquei aqui é um salmo muito conhecido. Tivemos a oportunidade até de estudar um pouquinho hoje de manhã na classe de preparação para o batismo. Eu quero aproveitar para dizer que as nossas aulas já começaram. Estamos no começo ainda, revisando algumas coisas. Vamos entregar a revista. Se você quer aprender algo mais sobre as Escrituras, quer ver as partes mais básicas, participe dessa classe. E se você depois quiser se batizar, você está preparado, já conhece, e a gente vai caminhar nesse sentido. E você pode participar dessa classe comigo e com a dona Meire. Nós estudamos esse texto hoje de manhã um pouquinho. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, em o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É um texto bastante conhecido, alguns irmãos sabem até falar de cor. Fiquei pensando nesses conselhos que vêm de Deus, a lei de Deus que nos aconselha, que nos dirige, que muitas vezes nós nem atentamos para elas, quanto mais meditar. Hoje nós estamos fazendo esse exercício na classe, porque a gente olha um texto bíblico e já vai interpretando. Eu acho que esse texto quer dizer isso, quer dizer aquilo, eu entendi isso, eu senti aquilo, quando na verdade precisamos olhar um pouco mais de atenção. Precisamos ver o que Deus está querendo dizer, que está escrito aqui. Não é só o que eu sinto do texto, não é só o que eu entendo do texto, mas o que realmente Deus queria dizer com aquilo. Tenho visto a igreja que se diz evangélica mistificar a Bíblia, trazer sentidos que não existem, trazer contextos ou trazer interpretações completamente fora dos contextos. O que eles estão tentando fazer, e têm conseguido, é criar um novo conselho usando uma fonte que dê segurança, que é uma autoridade, quando na verdade eles não usaram e as pessoas não perceberam. Bem-aventurado, a sua aventura vai dar certo, para quem não andar segundo o conselho dos ímpios. Quantos conselhos você tem ouvido de todas as maneiras? Quantas vezes pessoas têm falado em nome de Deus e na verdade eles não têm usado a autoridade de Deus, a palavra de Deus, mas usam o nome de Deus, distorcem os caminhos de Deus, distorcem a vontade de Deus, assumem outras autoridades.
Quantas pessoas têm andado nesses conselhos? Mas o texto diz: bem-aventurado se você não andar nesse conselho. Mas ao invés de você andar nesse conselho, ao invés de você olhar lá para os pecadores, parar naquele caminho, achar interessante, começar a admirar, começar a se ajustar nesse caminho, tentar achar ali também uma oportunidade para você também andar ali, ao invés disso, e ao invés de você também se assentar na roda dos escarnecedores, e escárnio, e zombaria, e achar graça nas coisas espirituais, ao invés de você fazer isso, aqui eu quero fazer um parênteses. Lembro do pastor David Wilkerson numa mensagem em que ele falava de certas manifestações, e uma delas era algo chamado unção do riso, onde as pessoas, dizendo-se cheias do Espírito de Deus, começavam a rir descontroladamente. E ele falou que aquilo começou a encher um lugar que ele viu, e as pessoas começaram a rir, e ficavam rindo, e não houve nada ali que viesse realmente, que ele percebeu que veio de Deus para aquelas pessoas, porque eles riram, e depois foram embora, e aquilo ficou por aquilo mesmo. Na pregação que eu ouvi, ele citou essa situação, e depois disse assim: quando eu olho para a minha igreja, eu vejo pessoas cheias de problemas, vejo pessoas cheias de pecados, às vezes pecados pequenininhos. Foi só ouvir o conselho dos ímpios, só isso, era o menor dos pecados. Ele disse assim: eu vejo pessoas cheias de pecados. Ele disse: eu vejo prostitutas, vejo pessoas imorais, vejo as pessoas que se perderam, vejo pessoas, famílias umas contra as outras, e eu não vejo nenhuma delas tendo algum motivo para dar risada daquele jeito. Eu achei interessante porque, sendo ele um homem tão estudado, uma experiência de vida incrível, espero que você conheça, ele escreveu o livro A Cruz e o Punhal, que conta a história de Nick Cruz e a maneira como ele se entregou na obra de Deus, algo tremendo. Alguém que fala com conhecimento e com experiência. Quando ele fala isso, e depois de falar isso, emocionado, ele não consegue continuar mais a sua mensagem, e ali ele chora ali do púlpito sem conseguir continuar mais colocando as suas palavras. Ali também tocou muito meu coração. São pessoas que acham graça, que tudo está bom, que vamos tratar as coisas com naturalidade, vamos aceitar isso. Esse escárnio que as pessoas fazem, rindo dos irmãos que chegam aqui cedo na oração, começaram nesse domingo, rindo dos irmãos que vêm aqui na quinta-feira buscar a Deus e orar, rindo das irmãs que vêm nas quintas-feiras à tarde, rindo dos que falam assim: preciso fazer um dia de jejum e oração. Eles falam: isso aí é anacrônico, isso não tem nada a ver com os tempos de hoje. E eles riem das pessoas que dizem: eu preciso encontrar-me com Deus, e eles riem dessas pessoas. Eles riem dos que falam: eu estou lendo a Bíblia agora, e eu vou terminar, eu vou até o final, eu vou amar a Deus mais do que eu amo hoje. E eles riem, são os zombadores, são os escarnecedores. Mas bem-aventurado é o homem que, ao invés de sentar-se com eles, tem o seu prazer na lei do Senhor. Quem já desenvolveu isso, irmãos? Você chegar na sua casa, às vezes cansado do trabalho, você jantou, o sono começa a bater, e fala assim: tenho prazer, eu preciso, não consigo dormir antes de ler alguma coisa. São muito poucos. Mas o texto diz: bem-aventurado, vai dar certo, você vai ser feliz, as coisas vão ser boas para a sua vida. Em vez de seguir conselhos dos homens, como Jeroboão fez, se você seguir os conselhos de Deus, as coisas são diferentes. É que nós estamos muito apegados, é que as soluções estão nos nossos conselhos, nos conselhos das pessoas. Nós temos ousadia para seguir conselhos das pessoas, mas como é difícil
temos ousadia para seguirmos os conselhos de Deus. É muito fácil a gente perceber isso. Temos o trabalho do ID. Vamos, daqui a 2 domingos, nós estaremos lá no dia 14, se eu não estiver errado, dia 12, sábado, estaremos lá em Conchal. Alguns irmãos não podem ir conosco, estarão aqui, outros estarão lá, mas mesmo assim nós percebemos uma dificuldade. Quando dizemos, irmãos, agora as equipes de evangelismo, a gente fala, vamos reunir as equipes de evangelismo, que aparece de gente com outras atividades. Olha, eu preciso arrumar isso, eu vou ajudar naquele grupo, agora eu vou participar daquele. Dá uma sumida assim, né? Mas eu preciso de gente para evangelismo. E o que é que eu vou dizer então? Eu não sei o que dizer, isso é muito comum. Eu tenho uma resposta para isso. A boca fala do que o coração está cheio. Isso não sou eu que disse, a palavra de Deus que disse isso. Se não me engano está em Mateus 10, alguma coisa. A boca fala que o coração está cheio. Durante a semana eu me enchi de um montão de coisas, dos meus problemas, das minhas atividades, das novelas, da situação econômica e política do país, do futebol. Tem gente que sabe explicar com minúcias um montão de coisas que está acontecendo, assuntos diferenciados. Mas eu pergunto, você pode falar de Jesus? Eu não sei o que dizer. Mas do futebol, eu tenho um montão de coisas. Da política e da economia, eu sei um montão de coisas. Da matéria que você está estudando, sei um montão de coisas. Dos lançamentos de games e filmes desse ano, quantas coisas nós temos preparados para falar. Temos um assunto bom, nossa língua está coçando para falar sobre essas coisas. O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Bem-aventurado o homem então que tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Esse tem muitas coisas para falar. Tem coisas para falar sobre Deus, sobre a história de um Deus que governa, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que trouxe salvação para as pessoas, um Deus que tem bons conselhos, um Deus que na hora que você fala, tem que tomar uma decisão, você percebe que você não está sozinho. Mas a decisão que você toma é uma decisão que reflete não só naquele momento, mas reflete em toda a eternidade. Mostra o caráter de Cristo na sua vida. É aqui que eu queria trabalhar com o seu coração agora. Pedir que você considere a sua vida. Pedir que você considere a vida de Jeroboão, com as oportunidades que ele teve. E eu queria que você soubesse que Deus tem colocado muitas oportunidades na sua vida. Eu tenho convicção disso. Você está aqui hoje porque Deus tem colocado oportunidades na sua vida. Eu quero pedir que você assuma essas oportunidades como responsabilidade, como privilégio, daquilo tudo que Deus tem para você, de comprometer-se com Deus, não só de ouvir, de estar de vez em quando, não só de conhecer alguma coisa, de dizer que tem um pouco de fé nele, mas de um relacionamento, num pacto, numa aliança com ele, de comprometer-se a conhecer a Deus, de meditar na sua palavra, de encher o seu coração com os conselhos de Deus, para que a sua vida ande bem, para que você ande nos caminhos de Deus, para que você seja abençoado, mas que você também seja abençoador. Que as pessoas, ao pararem do seu lado e começarem uma conversa, elas possam aprender alguma coisa sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre os planos de Deus. Há tantas coisas. Mas o mais importante é quando essa pessoa sair do seu lado, que ela possa dizer assim: eu aprendi alguma coisa, eu fui abençoado, eu preciso voltar a falar com ela, como foi importante para a minha vida. Eu sei que nem todas as vezes nós conseguimos, mas você pode ter certeza que Deus tem dado muitas oportunidades para você, de você fazer isso. Deus tem dado a oportunidade para você se comprometer com Ele. Deus tem dado a oportunidade para você colocar essa palavra de Deus lá no seu coração, de você viver isso e de você não viver os mesmos erros de Jeroboão. Davi então foi um homem que marcou o coração de Deus. Quero convidar você a marcar o coração de Deus nesta noite, comprometendo-se com Deus, de ter alguma coisa para dizer, seja lá no ID, seja na sua casa, seja no seu Facebook, no seu Twitter, seja no seu caderno de anotações, seja lá no seu coração e na sua mente, alguma coisa para registrar sobre Deus,
que faça sentido e que seja realidade. Que o conselho de Deus esteja no seu coração, que você seja muito abençoado. Pedir para você fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor agora. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, gratos pela Tua palavra, gratos porque apesar de vermos muitos erros na história, nós podemos aprender com eles. Hoje, ó Deus, vimos essa história de Jeroboão e vimos a história de um Deus que estava cuidando de todas as coisas, que deu oportunidade, que amou. E nós não queremos cair no mesmo erro de tomarmos para nós mesmos os nossos pensamentos, os nossos conselhos. Nós não queremos também decepcioná-lo no Teu amor e não queremos rejeitar o Teu amor. Mas esta noite, ó Deus, estamos juntos aqui, colocando as nossas vidas diante do Senhor, para amar ao Senhor, para aprendermos a ter prazer na Tua lei. Sabemos que é como todas as coisas, que no começo não gostamos muito, temos dificuldades, mas que logo, quando percebemos o valor delas, aquilo se torna algo realmente prazeroso. O Senhor trabalha em cada um dos corações nesta noite, que ninguém saia daqui, ó Deus, tendo sido trabalhado pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo, para estar comprometido contigo, de não andar segundo os seus próprios conselhos, mas de amar ao Senhor a Tua palavra, de buscar ao Senhor, de tomar decisões segundo a Tua vontade, de andar nos Teus caminhos, de ser abençoado e ser abençoador. Cuide das vidas que oram ao Senhor e se entregam ao Senhor neste momento, que hoje já possam perceber o preparo do Senhor para aquilo que vão fazer, que hoje continuem sendo chamadas por Ti para esta obra que o Senhor tem para nós lá em Conchal. Que hoje também, ó Deus, sintam-se convocados pelo Senhor para testemunhar para as pessoas que estão ao seu lado, lá no trabalho, na escola, na família. Que o Senhor use cada um deles, que o Senhor os abençoe e que escrevam uma história pela qual o Senhor esteja contente, pela qual o Senhor se alegre, pela qual as pessoas se sintam abençoadas. Dirige o Teu povo, derrama o Teu amor sobre cada uma das vidas. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos notaram que algumas coisas mudaram na nossa ordem de culto. Nós queremos ouvir nesse instante a irmã Marli apresentando um momento de inspiração musical. Hoje nós cantamos aquele corinho que fala: descansarei, pois sei que és Deus. Mas muitas vezes nós passamos por tribulações e nós ficamos perguntando para Deus: onde o Senhor está, que não ouve a minha oração? Esse hino fala disso. E em Romanos nós lemos assim, olha: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Amém? Mesmo que eu não veja
és o escolhido de Deus, único e real caminho ao coração do Pai. Morreu por mim, ressurgiu e vive. Então a morte conquistou para que eu possa viver em ti. Senhor, eu creio em ti, irei sempre crer em ti, mesmo que meus olhos não possam te alcançar. Em meu coração tu presente estás. Senhor, eu creio em ti e confiarei em ti. Nada deste mundo pode ofuscar essa alegria que eu sinto em meu ser. Eu creio em ti. Senhor, eu creio em ti, irei sempre crer em ti, mesmo que meus olhos não possam te alcançar. Em meu coração tu presente estás. Senhor, eu creio em ti e confiarei em ti. Nada neste mundo pode ofuscar essa alegria que sinto em meu ser. Crente, crente. Amém. A Igreja Batista Ebenezer, por longos anos, tem realizado um projeto que nós denominamos ID. É um projeto evangelístico quando a igreja como um todo se movimenta para realizar um trabalho numa cidade do interior do estado de São Paulo. Quando nós começamos, estávamos com 254 municípios, se não me falha a memória, sem nenhum trabalho batista. Esse número agora é bem menor, não somente graças ao que nós já fizemos, mais de 15 igrejas foram estabelecidas, autônomas, mas também porque outras igrejas também fizeram os seus trabalhos, seus esforços para realizar o trabalho de evangelismo. A irmã Ruth, que é a responsável, vai estar dando maiores informações nesse instante para todos aqueles que ainda não sabem o que significa ID para a Igreja Batista Ebenezer. Graça e paz, irmãos. Eu estou muito feliz, o coração da gente começa a palpitar um pouquinho mais forte, porque está se aproximando o dia de um trabalho que mexe com toda a nossa estrutura. Ide, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegou a nossa vez, chegou a sua vez, a minha vez, de arregaçar as mangas e ir ao campo missionário. Eu separei um versículo aqui para ler para os irmãos, que diz o seguinte:
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se, para ser salvo, ele precisa invocar o nome do Senhor, o apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Mas se um pouquinho mais para frente a gente lê em 1 Pedro, diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Nós temos que estar preparados. Mas Paulo diz para Timóteo o seguinte: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Então está na palavra, não sou eu que estou dizendo. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. E isso a nossa igreja está fazendo, ela não precisa se envergonhar. Mas vamos pensar particularmente, o que eu posso fazer para colaborar com a igreja? Quando falamos no ID, vocês primeiramente lembram, o ID vai ser em que cidade? Conchal, região de Mojimirim, 2h30 quase de viagem. É uma região onde a temperatura está amena, graças a Deus, e lá a plantação é laranja. É uma cidade média, com um pouco mais de 20 mil habitantes. É muito diferente da cidade que nós tivemos o ano passado. Qual o custo de um projeto? Todo projeto envolve um custo financeiro. Quando foi decidido que nós falaríamos aos irmãos que nós iríamos todo mundo como membros fazer a sua inscrição e através dessa inscrição doar R$120, nós estamos contando que todos os membros, estou falando isso aos membros da igreja, você que não é membro, fique à vontade, mas a gente precisa expor um pouquinho de como acontece esse trabalho. Nosso custo é aproximadamente R$20 mil. E nós estamos já com tudo ajustado, estamos confiando em Deus, mas nós só temos 5 mil. Por isso, você que fez sua inscrição, precisa urgentemente ajudar-nos, a cobrir esse caixa, para que o trabalho possa acontecer. A gente se preocupa humanamente, mas espiritualmente a gente sabe que está nas mãos de Deus, E como nenhum ano faltou, esse ano também não vai faltar, vai ser bênção, vai ser uma bênção. E eu vou dizer, se você não for, você vai perder. E você só não vai perder, porque eu sei que se você não for, você vai vir para a igreja, aí você não vai perder mesmo. Você vai participar aqui e ao mesmo tempo com a gente lá, porque nós somos um corpo só, não somos? Então, se você estiver aqui na igreja ou estiver lá, você está fazendo parte do corpo. E isso é importante para a igreja Ebenezer. São muitas áreas, você pode trabalhar, todas relacionadas ao evangelismo, mas você pode trabalhar na segurança, você pode trabalhar na cozinha, você pode trabalhar no som, você pode trabalhar na portaria, você pode trabalhar com as crianças, com os adultos, com as mães, sob a coordenação da irmã Rose, que vai fazer a classe das mães. Eu quero convidar uma pessoa aqui que ela vai dar uma palavrinha bem rápida. Talvez você entenda um pouquinho do que eu quero te passar e sinta um pouquinho do que é essa questão de participar do ID. Eu quero convidar a Rose Brancalione. Ela vai dar um testemunho rápido sobre a importância de participar do ID, de alguma forma. Boa noite. Não sei quantos aqui se lembram que no começo do ano eu estava aqui agradecendo a Deus por poder ter participado do ID, que é um trabalho assim, que eu falo, é uma bênção para a nossa vida que vai. A gente vai para abençoar, mas é abençoado, Porque a gente sente ali a mão de Deus, o cuidado de Deus, a paz que Deus dá, a força que Ele dá na gente de trabalhar.
é muito gratificante mesmo. E nessa noite eu pedi a Deus que Ele concedesse que eu e minha família pudesse estar lá, né? Mas não foi a vontade de Deus. Ele me livrou de um câncer pior, né? Que hoje eu estou bem com a graça dele, né? Estou fazendo quimioterapia, por isso eu não vou poder ir, né? E meu coração está muito triste. Eu fico muito chateada, porque eu queria estar lá. Eu queria poder fazer alguma coisa, né? Mesmo que for pouquinha, mas eu queria estar lá, né? E dessa vez não vai dar. Mas quem sabe, né? Para o próximo ano, Deus me ajude e eu vou estar lá, se Deus quiser. E vou dar o dobro do que eu não dei esse ano. E eu estou pensando assim, e você? O que vai fazer no carnaval, né? Eu vou estar em casa, vou estar ali triste, porque eu não vou poder estar lá. Mas vou estar orando por vocês. Espero que vocês estejam lá, né? Vai ter vários feriados esse ano. Prepare o carnaval e vai trabalhar na obra de Deus, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vocês vão sair de lá gratificados, cheios do amor de Deus, com aquela alegria, e vão falar assim: estou preparado para o ano que vem. Então vão com força, com coragem, dedicação para fazer tudo. Não importa o que, vai trabalhar. Mas vai trabalhar para Deus, que não tem coisa melhor, né? Então eu vou estar orando por vocês e tenho certeza que tudo vai dar certo, porque Ele assim quer, né, Ruth? Aqui para a gente orar. Então, a Rose não pode ir e nós vamos estar orando por ela. Mas e você? Por que você não vai? É isso que nós gostaríamos de saber, porque nós estamos contando com você. Você é importante demais, é uma peça importantíssima para que o ID aconteça. A Rose não vai estar esse ano, mas se Deus permitir, no próximo, com certeza, ela vai estar ali forte, firme com a gente, assim como outros irmãos também. Então pense nisso. Como você pode colaborar? Como você vai ajudar toda essa equipe? Agora nós estamos em 70 pessoas inscritas. Será que podemos ultrapassar os 100? Como vamos trabalhar essa questão financeira? Você pode colaborar conosco? Olha quantas coisas que pode acontecer. Então, se você não fez sua inscrição, procure a Fátima no final do culto, dê o seu nome para ela. Nós estamos apenas com um ônibus, então são 46 lugares. Quem chegar primeiro, os 46 vão de ônibus, e aí vamos ter que ir de carro. Estejam orando, eu tenho certeza que vai ser dias abençoadores, com a graça de Deus. Vamos participar do ID, irmãos? E esse amém, Rose, não adiantou. Não convenceu. Vamos participar do ID? Amém. Amém. Seja orando, seja contribuindo de alguma forma e indo. Nós realizaremos o ID para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria que uma pessoa voluntária viesse aqui orar, então, por esse projeto. Timóteo? Lembrando que com a Rose ficando, nós também estamos perdendo a nossa enfermeira, mas a gente vai emprestar para ela. Que bom. Já o pastor está já dizendo que nós vamos ter um enfermeiro no sábado. Tá vendo? Um enfermeiro médico. Então eu espero, se vocês tiverem alguém aqui que trabalhe na área de saúde, porque nós temos, levando 100 pessoas, nós precisamos ter alguém da área de saúde ali para dar uma orientação para a gente, para poder acompanhar, sempre alguma coisinha, né? É um que rala o joelho, outro que fica com febre, né? Mas, olha, Bianca sabe que nós estamos muito felizes com o trabalho dela e a gente sabe que ela vai cuidar bem de você, por isso que a gente vai abrir mão. Senhor Deus, muito obrigado, porque um dia comissionaste os discípulos, dizendo: ide e pregai o evangelho para todos, e aquele que crer vai ser salvo, e aquele que não crer será condenado. São palavras de Jesus. Te agradecemos, Senhor, de todo o meu coração quero te agradecer por esse esforço missionário que nós fazemos
no começo de todos os anos numa cidade do estado de São Paulo. Te agradeço, Senhor Deus, porque a irmã Josi tem colaborado tanto ali, com tanto sorriso, tanta boa vontade, e esse ano ela não pode ir, mas ela vai estar orando por nós e nós por ela. Senhor, te agradecemos por todos aqueles que já participaram do ID e aqueles que ainda não participaram. Senhor Deus, toca, abre o coração e a mente e a vontade deles para que possam estar lá, se possível, lá em Conchal, daqui uns dias, Senhor Deus, naquele ID. Senhor Deus, nós vimos tantos problemas nas ruas, nas praças, os mesmos problemas em toda a cidade. Problema de brigas, de bebedeira, de drogas, de palavrão, tantas e tantas outras questões. E nós vamos lá para levar o evangelho de paz. Mas o evangelho, Senhor Deus, que seja puro, começando em nossa vida. Eu sei, Senhor Deus, que cada um de nós tem às vezes limitações e mesmo problemas, mas que estejamos, Senhor Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, que não te ofendamos, para que chegando lá possamos ter uma vida limpa, uma vida que não temamos, Senhor Deus, a tua condenação, e que possamos fazer cada um a sua parte. Cada um, Senhor Deus, daqui tem o seu dom, a sua tendência, o seu gosto, cada um é diferente do outro, mas nós todos, Senhor Deus, unidos, mesmo nas nossas diferenças pessoais, possamos, Senhor Deus, levar o evangelho para aquelas crianças, igual para todas as cidades que já passamos e que eles cresceram, são adolescentes e jovens, levar o evangelho para os idosos, que também cada ano estão partindo para a eternidade, Senhor Deus, sem Jesus. Levar o evangelho para os jovens, Senhor Deus, que são tantos. Ali, Senhor Deus, quando o grupo do jovem também, os outros que vão pregar, vão cantar, vão falar, e possamos receber uma unção do alto. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos use ali de acordo com cada palavra que vamos dizer, cada campainha que vamos tocar, cada palmas que vamos bater na porta. Nós vamos encontrar gente com tantas diferenças, tantos problemas. Ajuda-nos, porque queremos, Senhor Deus, te louvar e glorificar. Senhor Deus, abençoa-nos os preparativos, que são tantos, Senhor Deus, desde o transporte, esse material todo, a parte elétrica que tem sido de grande porte, Senhor Deus, até os banheiros que às vezes nós encontramos problemas, com essa falta de água agora no estado de São Paulo. Senhor Deus, vá à nossa frente. Te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nenhuma das atividades da igreja pode funcionar sem oração. E o ID não é diferente. Eu peço que a irmã Sônia venha até aqui falar sobre a nossa tarde de oração no próximo sábado, convidando toda a igreja para participar deste evento. Eu me lembro de Guaiçara, um carro com alto som parou em frente do ginásio onde nós estávamos realizando o nosso trabalho. Falei, irmã Marusca, vamos orar. Ela reuniu o grupo de oração e nós, em questão de 15 minutos, o carro foi embora e nós pudemos realizar o nosso trabalho com tranquilidade. Oração é o segredo do negócio. Verdade, meus irmãos, a paz do Senhor, essa paz que excede todo o nosso entendimento, né? Que essa paz seja derramada sobre o coração de cada um de vocês. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Deus quer que nós falemos com Ele em todo o tempo, que nós conversamos com Ele. Ele gosta de ouvir a nossa voz, o nosso clamor. Por isso nós vamos estar aqui sábado, orando, intercedendo pelo ID, orando pelos enfermos, orando pelos nossos problemas e pelas nossas dificuldades. Eu conto com todos os irmãos aqui, sábados às 14 horas até às 18.
Mas isso às vezes costuma passar e além um pouquinho, porque a presença do Espírito Santo, meus irmãos, é tão forte, é tão gostosa, que não dá vontade de terminar. Então eu conto com cada um de vocês aqui, tá? Para a gente estar intercedendo pelas nossas vidas. Amém. O pastor me lembrou agora que em Conchal também, às 2 da tarde, um grupo de irmãos estará reunido em oração, intercedendo por esse trabalho. Vamos cantar todos juntos o hino de número 430, O que daria a Cristo? Enquanto os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas trazem para os gasofiláceos. O que darei a Cristo? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu gostaria de pedir que os instrumentistas tocassem uma estrofe inteira, porque este hino não é muito conhecido dos irmãos, e aí a gente vai pegando devagarzinho. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Salmos 66, 1 a 4. Conjunto masculino para a sua apresentação.
Eu creio que a maioria dos irmãos que está aqui presentes sabe que a Igreja Batista Ebenezer, ela é associada à Convenção Batista do Estado de São Paulo e, por consequência, associada também à Convenção Batista Brasileira. E para participarem da reunião da convenção, foram nomeados 4 irmãos que pertencem à nossa igreja e que vão nos representar naquele conclave. Eu quero convidar primeiro o pastor Wagner, o pastor Eli Bento, a irmã Cristina, que vem até aqui à frente, a irmã Sandra. Nós queremos orar, intercedendo pela atuação deles nesse evento que vai se realizar na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, a partir de quarta-feira, quinta, né? A irmã Sandra, acho que ela saiu. Então tá. Quem? A Dalva Stark também vai? Por favor. Nós vamos orar e com isso estaremos encerrando este culto cantando o hino de número 32 do HCC logo em seguida. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos de contar em nosso meio com pessoas que participam do trabalho desta denominação com bastante dedicação. Nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio e te pedimos que os faças nos representar de maneira adequada, que o teu Santo Espírito possa estar conduzindo seus pensamentos, suas palavras, ações, atitudes, para que os batistas brasileiros possam ser bem representados através desses irmãos que lá estarão reunidos. Que as decisões que lá forem tomadas, Senhor, possam repercutir de maneira positiva na vida das igrejas desta nação, desse país, deste mundo, e também, Senhor, que possam refletir na vida das igrejas de todos os locais onde a Convenção Batista Brasileira tem a sua influência. Abençoa-nos neste evento, nós te pedimos desde já agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, encerrando este culto com o hino de número 32 do Inário para o Culto Cristão. Teu grande amor, todo junto
Pós-lúdio, nós estamos encerrando este culto, convidando os irmãos para que estejam conosco nas próximas atividades e agradecendo especialmente aos visitantes que estão entre nós, aos quais convidamos para que estejam conosco sempre que puderem. Os irmãos podem se assentar. Obrigado.